Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 2 do conteúdo, Análise de Estruturas. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um pouco sobre treliças, né? Então, inicialmente eu vou mostrar aqui o conceito, de treliça, o que é que representa uma treliça. Vou mostrar alguns exemplos, uma parte de uma treliça real, assim como um modelo que a gente utiliza, para fazer o estudo das treliças, E em seguida eu vou apresentar alguns tipos de treliças usuais, para estruturas de telhado ou de pontes. E no fim eu vou comentar um pouco sobre treliças que apresentam estabilidade ou não, Assim, obviamente, um ponto de vista bem simples, ou de uma abordagem bem básica, porque aqui o que a gente estuda aqui nessa disciplina, não é, nesse ponto especificamente, não é análise de estabilidade de estruturas, vai ser mais a título de informação, para vocês terem um pouco de noção sobre essa questão de uma treliça ser estável ou não, de acordo com o posicionamento de cada barra que a compõe, Então a gente vai, através do finalzinho da apresentação, eu vou mostrar uns exemplos de estruturas que apresentam estabilidade e uma que não apresenta estabilidade, a partir do posicionamento dos elementos que compõem as estruturas, no caso, as treliças. Beleza? Nas próximas videoaulas eu vou apresentar alguns comentários adicionais, sobre as treliças, para em seguida a gente de fato começar a analisar as treliças, através das equações de equilíbrio que a gente tem estudado até aqui, Então a gente vai aplicar as equações de equilíbrio que a gente já conhece e já tem domínio, para analisar as treliças, ou as estruturas, tá certo? Então vamos lá, treliças. A treliça é um dos principais tipos de estruturas da engenharia. Ela oferece, ao mesmo tempo, uma solução prática e econômica a muitas situações de projetos, Então, eu cheguei a comentar um pouco, sobre isso, sobre a treliça na videoaula passada. A treliça, é um tipo de estrutura bastante simples e que é bastante utilizada na engenharia, Então, por esse motivo, a treliça será o foco, aqui desse ponto da nossa disciplina, Então, quando a gente trata sobre análise de estruturas, basicamente, o nosso foco é a treliça, porque é uma estrutura bastante usual, e que, como eu acabei de falar, é uma solução prática e econômica para muitas situações de engenharia, principalmente do ponto de vista de sustentação ou apoio de cargas, Então aqui tem uma representação de uma treliça bem simplificada, Então a treliça é uma estrutura como essa daqui, composta por vários elementos ou várias barras, Então aqui a gente tem uma barra AD, uma barra DB, uma barra DC, uma barra AC e uma barra CB, Aqui a gente tem 5 barras ou 5 elementos na treliça, 5 elementos estruturais aqui. Então eu tenho um elemento, 2, 3, 4 e 5, tá certo? Então percebam o seguinte, que esses elementos eles são conectados nas extremidades, Então aqui está a conexão das barras AC e CD. Aqui eu tenho a conexão da barra AD, DB e CD, Aqui eu tenho a conexão da barra DB com a CB. E aqui eu tenho a conexão da barra DC, CB e CA, Então isso aqui representa uma treliça, Uma treliça é uma estrutura composta por elementos que são conectados nas extremidades, E a gente tem como pontos de aplicação de forças, apenas nesses pontos de conexão dessas barras, Então percebam que aqui eu tenho várias barras conectadas nas extremidades. E as forças nas treliças elas são aplicadas, nesses pontos de conexão que a gente chama de nós, tá certo? Então isso aqui seria a representação, de uma treliça através da conexão das barras, Só que para fazer a análise aqui, a análise de engenharia, de uma treliça, ela é feita
a partir dessa idealização, né? A gente vai considerar dois tipos de apoio aqui que a gente já conhece, né? Por exemplo, um pino e um apoio que é semelhante ou equivalente àquele do rolete, né? E aqui, ó, todos esses pinos de conexão das barras, eles podem ser idealizados como um único pino, né? Então a gente tem um pino de conexão aqui, ó, para fazer a conexão, né, da barra CA e DA, né? Aqui um pino para conectar CD, CA e CB, né? Aqui um pino B para conectar CB e DB e um pino para conectar AD e DB, além da barra CD, né? Então, esse aqui é o nosso modelo que a gente vai utilizar, né? Tanto nesse capítulo como até o final da disciplina, para fazer o estudo, né, de treliças. Então, mais uma vez, treliça, uma estrutura, né, composta por várias barras, né, conectadas nas extremidades, né? Não esqueçam disso, né? Como elas estão conectadas nas extremidades, eu vou ter dois pontos de aplicação de força, então a força vai ser distribuída, né? Ou seja, a força será direcionada aqui ao longo de cada barra da treliça, né? Então isso é uma informação bastante importante. Então é uma estrutura composta de vários elementos conectados nas extremidades, né? E os pontos de aplicação de força são os nós, né? Ou esses pontos de conexão das barras além dos apoios. Então o pino A, pino C, pino D e pino D a gente chama de nós, né? Nó A, nó C, nó D e nó B, tá certo? Então percebam que as forças elas são aplicadas na treliça, né? Apenas nos nós. Aqui eu tenho a força de reação aplicada no nó A, uma força externa P aplicada no nó D e uma força aqui de reação aplicada no nó B, né? Então isso representa uma treliça, né? E ela consiste, como eu já falei, né, como um dos principais tipos de estrutura de engenharia, né, que oferece ao mesmo tempo uma solução prática e econômica a muitas situações de projetos, né? Ela é basicamente utilizada para sustentar cargas, né? Então aqui, ó, tá uma foto, né, uma imagem real de uma parte de uma estrutura, né, que a gente observa o que a conexão de várias barras, né, num ponto comum aqui. Então essas barras aqui elas funcionam, elas são, né, de uma parte de uma estrutura que é uma treliça, né? Então, ó, a foto mostra uma conexão por pinos de um vão de aproximação da ponte São Francisco, né, de Auckland Bay, né, que é a ponte que muita gente conhece, né? Com certeza vocês já ouviram falar que é a ponte Golden Gate, né? Uma ponte bastante conhecida aí nos Estados Unidos, né? Que fica em São Francisco, tá certo? Então aqui, como vocês percebem, ó, parte dessa ponte, né, vai ter uma treliça e aqui os elementos da treliça conectados por pinos, né? Através aqui é um sistema real, né? Aqui um modelo que a gente utiliza para representar essa situação real, né? Que na verdade a gente aproxima para esse outro caso aqui, como eu já comentei, beleza? Então, como vocês podem perceber, né, aqui essa parte do sistema real é exatamente igual à primeira figurinha que eu apresentei, né? Que a gente idealiza pelas conexões nos nós, né? Apenas por um pino, beleza? E aqui a representação, ó, da treliça, né, utilizada para fazer a sustentação da carga, né, ou para construir uma ponte, né, ou seja, para conectar um ponto a outro, né. Para fazer a sustentação da carga dessa ponte, utilizou-se aqui, ó, uma treliça, né. Então vocês percebem o seguinte: eu não tenho, ó, como vocês podem perceber aqui, eu vou ter uma treliça em um lado e uma treliça no outro lado, né. E aqui, ó, para fazer o pavimento aqui, ó, foi utilizado, né, vigas transversais e longarinas longitudinais, né, que funcionam aqui como vigas também, né, vigas longitudinais, que o livro chama de longarina, e vigas transversais. Então vocês percebem, ó, que o pavimento vai estar aqui, né, localizado, ou seja, a carga vai estar sendo aplicada aqui, ó, em toda essa parte, né, composta das vigas e longarinas.
e essas cargas elas vão ser transferidas para os nós, ó. Então, toda a carga do pavimento aqui, ó, vai ser transferida para esse nó, para esse, né? E para os outros nós aqui da outra parte que está no outro lado, né? Então, as forças elas vão ser aplicadas apenas nos nós, ó. As forças associadas ao pavimento. Então, o pavimento está aqui, né? Então, a força de todo o pavimento aqui vai ser transferida para esse nó e os dois nós das extremidades, assim como os nós equivalentes da outra treliça, né, que está localizado no lado oposto, tá certo? Então, o que é que diferencia uma viga de uma treliça, né? A treliça vai ter forças apenas nas extremidades dos elementos, enquanto uma viga, né, como vocês podem ver aqui, né, através de alongarina ou viga transversal, ela tem forças ao longo do comprimento, né, e não apenas nas extremidades, tá certo? Então, essas forças nos nós, ó, elas são representadas aqui, além dos apoios, né? E essas forças nos nós, elas vão ser distribuídas para os elementos que compõem a treliça, né? Como vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, os nós, as forças aqui do pavimento, né, vão ser transferidas para os nós, e essas forças aplicadas nos nós, elas vão ser transferidas para todos os elementos da treliça, né? Então, esse pavimento aqui, ó, essa estrutura aqui, né, ela vai ser sustentada pela treliça, né, tanto por essa peça como por essa outra, além, obviamente, né, da conexão aqui de um ponto a outro para impedir, né, que elas tombem aqui, tá certo? Então, pessoal, é isso, né? A treliça ela vai sustentar essas cargas, né? Ela vai suportar essas cargas, e o ponto de aplicação das forças na treliça é apenas nos nós. E uma vez que eu tenho a aplicação da força no nó, como está representado aqui, essa força ela é distribuída para os elementos que estão conectados ao nó de aplicação da força, né? Vocês vão entender melhor isso quando eu começar a apresentar a análise, né, de esforços em treliças, tá certo? Também se supõe, com relação ao peso, né, dos elementos da estrutura. Muitas vezes a gente despreza o elemento de cada treliça, né? Porém, a gente despreza o peso do elemento de cada treliça, né? Porque geralmente as forças associadas às estruturas, né, elas são muito superiores às forças relacionadas ao peso de cada elemento, né? Porém, para uma análise mais precisa, ou para um projeto mais bem definido e mais criterioso, né, caso a gente tenha que levar em consideração o peso de cada elemento, ó, também se supõe que os pesos dos elementos da treliça são aplicados nos nós, né? Então, além das forças externas e as forças de vínculos, né, associadas a cada elemento, a gente tem as forças associadas aos pesos dos elementos, né? E o peso do elemento da treliça, né, ele é distribuído para os nós de conexão, né? Então, como a gente tem apenas 2 pontos de conexão para cada elemento, né? Então, a gente considera que metade do peso do elemento é aplicado em um nó e metade do peso do mesmo elemento é aplicado no outro nó, né? Ou no outro ponto de conexão do elemento, tá certo? Então, só para resumir aqui, né? Também se supõe que os pesos dos elementos da treliça são aplicados nos nós, sendo metade do peso do elemento aplicado a cada um dos 2 nós que une, que estão conectados, né? Ou que conectam o elemento da treliça, beleza? Então, voltando aqui, né, para o que eu já falei, para uma análise mais criteriosa, né, de um projeto, o peso é levado em consideração. Então, metade do peso do elemento vai para um nó e metade vai para o outro, tá certo? Embora os elementos sejam, de fato, unidos por meio de conexões aparafusadas, rebitadas ou soldadas, costuma-se considerar que são unidos por meio de pinos, né? Como eu mostrei na representação daquela figurinha anterior, né? No início da videoaula, tá certo? Eu mostrei, né, um modelo que caracterizava uma estrutura real, né? A conexão de vários elementos por meio de pinos ou de elementos de fixação, né? E a gente idealizava para fazer a análise, né, apenas como pinos de conexão entre um elemento e outro, tá certo? Assim,
as únicas forças consideradas exercidas a um elemento de treliça reduzem-se a uma única força em cada extremidade do elemento, né? Como a gente tem apenas um ponto de conexão, né, para cada extremidade, esses elementos acabam se tornando elementos de duas forças, né? Então a força vai ter o que? Uma linha de ação que coincide, né, com a linha que conecta os dois pontos da treliça, né? Os dois pontos do elemento da treliça. Então eu mostrei isso quando a gente estudou o equilíbrio de corpos rígidos, né? Eu mostrei elementos sujeitos a duas forças. Então a linha de ação da força, né, que vai atuar numa peça ou corpo que tem apenas duas forças, a linha de ação coincide com a linha que conecta os dois pontos de aplicação da força, né? Então as únicas forças consideradas, né, dado essa simplificação aqui na análise de a gente adotar pinos, né, como conexão entre os elementos, as únicas forças consideradas exercidas a um elemento de treliça reduzem-se a uma única força em cada extremidade do elemento, né? Então, para cada elemento eu vou ter apenas duas forças, né, atuando no elemento, e cada elemento ele vai estar sujeito, né, a uma força de tração ou a uma força de compressão, tá certo? Então aqui eu tenho um elemento sujeito a duas forças, né? Aqui que vai tracionar o elemento e duas forças que vai comprimir o elemento, né? De uma treliça que pode estar sob tração ou compressão, beleza? Então, dado que eu tenho essa simplificação, né, essa idealização dos elementos conectados por pinos, a gente só vai ter em cada elemento duas forças aplicadas, né? Então essas duas forças elas vão resultar na tração do elemento da treliça ou na compressão desse elemento, beleza? E aqui eu vou apresentar algumas treliças usuais da engenharia, né, ou treliças típicas. Então primeiro eu apresento aqui algumas treliças típicas para telhados, né? Então nessa primeira figurinha eu tenho a treliça, né, para telhado do tipo Pratt, né? Então percebam que eu tenho esse arranjo aqui, dos elementos, né? E logo em seguida o livro apresenta uma treliça, né, que ele chama de Hall, né? Acredito que basicamente a pronúncia correta seja essa, né? Hall. Então como vocês podem perceber, né, praticamente uma inversão desse primeiro arranjo, né? Então aqui a gente tem a estrutura Pratt e aqui a Hall, né? Além de um terceiro tipo de estrutura para telhado, né, bastante utilizada, que é a Fink, né? Então vocês percebem que o início aqui é semelhante, né? Porém essa parte central ela muda um pouco, né? Então tem essas três treliças típicas aí que o livro apresenta para estruturas de telhado, né? Então, suspendendo aqui o telhado nos pontos, nos nós aqui, né? Eu vou ter a aplicação das suas apenas nos nós e essa carga, né? Associadas essas cargas associadas ao telhado, elas vão ser distribuídas para os elementos da treliça, né? Também tem treliças típicas utilizadas em pontes, né? Também tem a tipo Pratt, né? A Hall. Aqui tem um outro tipo de treliça, né? A Warren, né? Então percebam que o arranjo aqui, dos elementos, né, é semelhante a Pratt e a Hall do tipo de telhado, né? Então é semelhante, só que aqui eu vou ter dois segmentos de reta, né, na parte inferior e na parte superior, beleza? E uma Warren que é basicamente composta por triângulos que possuem o mesmo comprimento, né, em cada lado, tá certo? Aqui tem um outro tipo de estrutura, né, a Baltimore, e um outro tipo, né, chamada de treliça tipo K, né, que os elementos eles vão apresentar aqui uma conexão, né, que basicamente formam Ks aqui, né, para a direita e para a esquerda, beleza? Então aqui eu tenho as treliças típicas utilizadas em pontes, né, e anteriormente
eu apresentei as treliças típicas utilizadas em telhados, né? Para telhados. E aqui, ó, vocês percebem também que essa Baltimore, né, ela tem um arranjo mais complexo, né? Ela tem esses segmentos aqui de triângulos menores e triângulos maiores, né? Além, né, de outros tipos de treliça que a gente encontra também, ó, em estruturas que a gente vê por aí, né? Por exemplo, como treliças utilizadas para sustentar, né, telhados de estádios, né, como vocês podem ver aqui. Então tem a parte da treliça, né, além de um elemento aqui para sustentar toda a estrutura, né? Podemos ter viga de treliça, né, em balanço, que é semelhante a uma viga engastada aqui, né, com extremidade livre, e uma estrutura ainda do tipo basculante, né, que representam aqui diversas aplicações na engenharia das treliças, certo? E para encerrar a aula, eu vou apresentar, como eu comentei, né, no início, uma análise simplificada de alguns tipos de treliça, né, que a gente tem, que a gente encontra por aí, que muitas vezes está associados, né, a estruturas que apresentam uma estabilidade mais limitada, né, ou que acabam se tornando instáveis para determinadas aplicações, e treliças que apresentam estabilidade, né? Então, o primeiro tipo, ó, que eu vou apresentar aqui de treliça, né, é uma treliça mal projetada, né, que não suporta uma carga com uma determinada intensidade. Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, aqui uma treliça, né, com quatro barras, né? Então, aqui eu tenho dois apoios, né, um pino e um rolete, certo? E aqui eu tenho a aplicação de uma força, né? Então, dependendo da intensidade dessa força, o que é que pode acontecer? Essas barras, elas podem se deformar, né? De modo que o arranjo aqui da treliça, ela acabe modificando bastante, né? Então, dependendo da intensidade dessa carga, essas barras podem se deformar, né? De modo que esse ponto aqui B, ele sofre um grande deslocamento, como está representado aqui. Então, após a aplicação dessa força, né, há um movimento aqui, há um deslocamento, né, há uma instabilidade nessa estrutura, de modo que esse ponto B desloque, né, de onde estava aqui inicialmente para um novo local, né, que o livro representa por B'. Então, aqui a treliça, né, antes da aplicação da carga, né, e aqui após a aplicação esse ponto B' vem para cá, né? Então, qual a conclusão que a gente tira disso aí, né? Que para uma determinada intensidade de carga, essa estrutura ela foi mal projetada, né? Porque ela não é capaz de suportar essa carga, né, sem que sofra grandes deslocamentos, né? Então, dada uma intensidade maior aqui, essa estrutura acaba perdendo a configuração inicial dela, né, devido a essa instabilidade que esse ponto vai percorrer aqui, né? Então ela acaba se tornando uma estrutura instável, né, para uma determinada intensidade de força, tá certo? Para pequenas forças, né, por exemplo, uma pequena força aqui ela poderia suportar, né? Mas para uma intensidade maior de força aqui aplicada em B, percebam que a estrutura ela perde totalmente a sua configuração, né, de modo que o ponto é deslocado bastante aqui, que caracteriza uma treliça mal projetada, né, ou que apresenta uma estabilidade limitada, né, vamos dizer assim. Ela só é estável para uma determinada condição, né, de força de intensidade menor, né? À medida que a intensidade aumenta da força, a treliça acaba se tornando instável, né? Em contrapartida, a gente pode ter também uma treliça rígida mais primária, né? Ou seja, mais simples, constituída de um triângulo simples. Então, essa treliça aqui, ó, é uma estrutura estável, né? Obviamente, se eu tiver aqui uma intensidade de força aqui muito grande, o que é que pode acontecer? Ela pode sair dessa configuração para essa outra, né? Um deslocamento instável, né? Ela pode sair desse ponto para outro, né? Porém, a gente considera aqui, ó, pelo fato de se formar um triângulo, né, ela é capaz de suportar uma carga com intensidade bastante elevada, né? Então, a gente considera que esse tipo de treliça aqui, composta, né, por um triângulo,
ou essa treliça primária, né, simples, composta por um triângulo, é uma estrutura estável, né, é uma estrutura que é rígida, né, que não corre o risco de sofrer esse tipo de deslocamento, né. Poder deslocar ela pode, né, porém deveria ser, tem de ser uma força aqui com intensidade muito grande, né, muito maior do que a intensidade dessa força para deslocar o ponto na figura inicial, né, que eu apresentei, tá certo? Então, aqui a gente considera como essa treliça aqui, né, ela acaba se tornando estável por ser rígida, né, e por formar esse triângulo simples, tá certo? Então, esse arranjo aqui faz com que essa treliça seja estável. Então, a gente, a partir desse princípio, né, de uma figura, os elementos formando uma figura do tipo triangular, né, ou seja, os elementos formando um triângulo, sabendo que isso caracteriza uma estrutura rígida, né, uma estrutura estável, a gente pode ter uma estrutura rígida maior, né, construída a partir de triângulos, né? Então a gente pode ter o que? Acrescentando mais triângulos aqui, a gente pode ter uma estrutura rígida, né, ou seja, estável com mais elementos. Então, por exemplo, adicionando mais dois elementos para formar um novo triângulo, eu teria uma estrutura maior, né, e rígida também, né, porque é formada por elementos triangulares, né? Os elementos formam figuras triangulares, né? E a gente também pode ter treliças rígidas, né? Uma treliça rígida construída não somente por triângulos, né? Então, ela vai ter triângulos na sua composição, né? Porém, não só triângulos, né? Então, percebam que aqui a gente tem um triângulo, 2, 3, 4, e aqui uma figura geométrica, né? Com 4 lados, semelhante a essa aqui que eu apresentei inicialmente. Porém, como ela vai ter parte triangular, né? Para fazer para apresentar uma estabilidade maior, né? Essa estrutura acaba sendo estável, né? E não somente composta por elementos triangulares, né? Ou figuras triangulares que são formados a partir dos elementos da treliça, beleza? Em uma treliça simples, o número total de elementos é igual, né, a 2n menos 3. Onde n é o número total de nós. Então, m representa o que? O número total de elementos de uma treliça simples, né? Então, novamente, em uma treliça simples, o número total de elementos é igual a 2n menos 3, onde n é o número total de nós. Ou seja, o número de elementos é igual a 2 vezes o número de nós menos 3, né? Então, vamos ver aqui. Então, para esse primeiro caso, né, que representa uma treliça mal projetada ou instável, isso aqui não é verdade, né? Por exemplo, ó, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 nós, né? Então, 2 vezes 4 dá 8, menos 3 é igual a 5, né? Então, eu precisaria aqui, ó, de 5 elementos para que essa estrutura, baseada numa estrutura rígida, né, numa treliça rígida primária, ela fosse estável, né? Então, eu deveria ter aqui, ó, 5 elementos, né? Ou seja, um para conectar BD ou CA, né, de modo que essa treliça ficasse estável, né? Então aqui, como eu só tenho apenas 4 elementos, né, essa estrutura não é estável, consequentemente não satisfaz aqui essa definição, né, de número de elementos que compõem uma treliça, né, simples, tá certo? Então deveria ser 5 elementos e aqui eu tenho apenas 4, né? Aqui 3 nós, 2 vezes 3 dá 6, menos 3 forma 3 elementos, né? É igual a 3 elementos, então tá correto. Aqui eu tenho 4 nós, 2 vezes 4 dá 8, menos 3 fica igual a 5, né? Então eu tenho que ter 5 elementos, 1, 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, ok, né? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. 2 vezes 7 dá 14, né? 14 menos 3 é igual a 11, né? Então vamos ver se tem 11 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Então satisfaz também aqui essa regrinha, né,
para determinar o número de elementos de uma treliça simples e estável, né? Ou seja, rígida, para a gente identificar a quantidade de elementos baseado no número de nós, tá certo? Então basicamente é isso, pessoal, que eu ia apresentar, né, nesta videoaula. Na próxima videoaula eu vou apresentar alguns casos particulares, né, de alguns elementos de treliças específicas, né? E em seguida eu vou apresentar a análise de treliça, né, baseado no método dos nós, tá certo? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.